Irmão, nós estamos no nosso terceiro estudo aqui do capítulo 14, e olha, vamos dar uma olhadinha aqui, para ver o que a gente viu no capítulo 14, né? Sempre uma revisão se faz muito importante. E aí, primeiro, irmãos, a ousadia dos apóstolos em anunciar o nome de Jesus. Em qualquer cidade que eles iam, eles não iam à toa, né? Ou não ia porque, olha, nós estamos aqui de bonito, porque estamos recebendo de uma missão, de uma convenção. Não. Eles tinham o propósito de ir e anunciar o nome de Jesus. Esse era o propósito deles. Depois, a grande oposição que foi feita aos missionários. Foram, assim, pontuais as perseguições, a oposição. Aliás, ela é sempre pontual, não vai ser diferente. Controvérsias, levantes e expulsão em Antioquia, mais controvérsia, grande levante em Icônio, o apedrejamento em Listra, tudo isso eles passaram, né? Começaram com uma conversa que não acabava nunca sobre os apóstolos, depois continuou com uma perseguição, um levante lá em Antioquia, e de forma que eles foram expulsos de lá. Depois eles foram para Icônio, o motim cresceu, muita conversa, e eles tiveram que sair fugido de lá. E de Listra não deu tempo para sair fugido, porque as pedras alcançaram eles antes, e Paulo foi apedrejado, tido como morto. Então não foi fácil, mas eles estão pregando o apedrejamento. E aí, o capítulo 14 também nos ensina a vitória sobre a oposição. Não foi fácil. Mas eles continuaram indo à frente, e aí continuaram pregando a palavra. Não é porque foi humilhado aqui, não é porque foi condenado ali, não é porque foi expulso de lá, não é porque foi apedrejado em Listra. Não. Cada vez que se levantava uma oposição, cada vez que se levantava uma perseguição, eles ficavam mais fortes. Eles sobreviviam e ficavam mais fortes ainda. E aí, os ataques davam ânimo aos apóstolos. E aí, irmãos, grande número de pessoas se converteram. As pessoas se converteram em Antioquia da Pisídia, se converteram em Icônio, em Listra. E como a gente vai ver ainda hoje, olha aí no versículo 21, eles foram para Derbe, tendo anunciado, versículo 21, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Então nós temos uma frase aqui, né? Nós vimos isso a semana passada, como revisão do nosso estudo. Não permita que ninguém tire você de sua missão, antes que termine o que Deus te mandou a fazer. Não permita, né? Deus dá uma missão, não permita que homem nenhum tire o que Deus mandou você fazer. Você vai lá e você faça aquilo que Deus mandou fazer. Vocês não podem ficar mais aqui em Listra, vocês não podem ficar mais em Icônio, vocês não podem ficar mais em Antioquia. Eles saíram, foram embora, foram pregando o evangelho. Agora vocês vão ver que eles vão voltar para essas cidades da onde eles foram expulsos. Mas como assim? Estão voltando? Estão voltando. Por que eles estão voltando? Eles estão voltando porque o trabalho não acabou. Era preciso fazer aquilo que tinha que ser feito. Não é o homem que tinha que decidir se eles iam entrar ou sair daquela cidade, é Deus. Então eles entraram, foram expulsos, foram para outra cidade, agora eles vão voltar. Se você olhar aqui no versículo 21, é dito que eles voltaram para Listra, voltaram para Icônio, voltaram para Antioquia. Ou seja, o homem, ele não pode fechar uma porta que Deus abre. Isso nós aprendemos no livro de Apocalipse. Eu abro uma porta e ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Então, Deus, meus irmãos, Ele colocou de volta, e eles vão voltar outras vezes nesses lugares, tá? E o diabo, ele quer fazer que um crente desista fácil, né? E realmente alguns crentes são muito sensíveis a comentários, né? Qualquer coisinha que comenta, pronto, desaba e vai lá. Bom, isso é a sensibilidade só para as coisas da igreja, né? Se fosse para outras coisas, eles não sairiam, mas para as coisas da igreja, eles saem. E os missionários permanecem até terem terminado a missão. Eles precisam testemunhar, precisam ajudar fisicamente algumas pessoas, precisavam mostrar que eles não eram feitos de açúcar. Missionário, ele não pode ser feito de açúcar.
ele tem que ser um homem valente, ele é um soldado. A pessoa vai para a guerra, ele é um soldado, e aquele soldado, primeiro que ele não pode ficar escondido, dentro de um buraco e coisa e tal, não, ele tem que ser valente, ele tem que ir para a luta, e você percebe isso nas missões de Paulo. Ele é um soldado de Jesus que não é feito de açúcar. Muito bem, versículo 21, dias abençoados em Derbe. O roteiro, Antioquia, Icônia, Listra, agora pararam em Derbe. É a primeira vez, de todos os lugares que eles pararam, é a primeira vez que não tem uma pedra, que não tem uma controvérsia, que não tem nada. É a primeira vez que eles têm paz. É a primeira vez que não tem um levante, que não tem nada contra a missão. Os dois estão ali pregando a palavra de Deus, as pessoas vão ouvir, ninguém vai dizer nada, ao contrário, ninguém vai jogar uma pedra no Paulo, no Barnabé. Por quê? Porque esse foi o lugar onde Deus deu o que para eles? Deus deu um descanso, tá? Então, irmãos, puderam pregar a palavra de Deus em paz. E aí, eu me lembro daquela passagem do livro de Êxodo, quando o povo de Israel, sofrendo no Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho pelo poder de Deus, e depois eles entraram naquele deserto cheio de serpentes e escorpiões, e ficaram lutando lá, muita conversa, muita reclamação, não tem comida, não tem água, não tem carne. Mas aí, eles chegam, meus irmãos, num lugar chamado Mara. Mara significa amargura, tristeza, desgosto. Esse é o significado da palavra Mara. Então a Bíblia diz que eles chegaram nesse lugar chamado Mara, e ali, meus irmãos, foi outra tristeza. Não tem água, essa água é amarga, e reclamaram, será que Deus não gosta da gente, coisa e tal, e muita aflição. Aí eles deram alguns passos a mais, andaram mais 1, 2, 3 dias, eles chegaram em Elim. E aí quando eles chegaram em Elim, tinha 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Obrigado, irmão Renato. Ou seja, depois de tanto sol, depois de tanta luta, eles encontraram um descanso, águas frescas e sombra, Então você tem aí sombra e água fresca, 12 fontes de água e 70 palmeiras, um oásis no meio do deserto. Eu digo uma coisa para você, em todo o nosso tempo de luta cristã, você vai encontrar durante alguns períodos de muita luta, de turbulência, mas aquele que marcha, aquele que continua a marchar, ele sempre vai encontrar, depois de Mara, um Elim. Então, depois da tua amargura, Deus tem uma fonte, Deus tem uma palmeira para você descansar, para você se refrigerar. Deus, Ele não é um padrasto, Ele é o nosso Pai, Então, o nosso Deus, o nosso querido Deus, sempre vai ter um descanso para nós. Olha o versículo 21, ele é completamente diferente do capítulo 14. Olha o versículo 21, ele é completamente diferente do capítulo 13, onde só houve perseguição, onde só houve turbulência, onde só houve pedras. Eles saíram das pedras de Listra, e no versículo 21 diz que anunciaram o evangelho naquela cidade, e eles fizeram muitos discípulos. Olha, tão pequeno versículo, se resume em metade de um versículo, as missões em Derbe, mas ali eles tiveram paz. Aí, meus irmãos, o que nós vamos fazer com a nossa paz? Você está em paz, tá? Então, olha só, eles poderiam ficar em Derbe e dizer, não, daqui a gente não sai mais. Já pregamos o evangelho em muitos lugares, aqui nós encontramos um campo prolífero, nós estamos bem, então, não vamos nem sair daqui não, É como o povo de Israel. Eles ficaram lá naquelas fontes, eles ficaram debaixo daquelas palmeiras pouco tempo, depois eles tiveram que continuar caminhando no deserto. Mal caminharam no deserto, já apareceram os amalequitas. Ou seja, é uma parada, é um momento de descanso, mas as lutas, elas não podem parar. É por isso que no capítulo 14, no versículo 21, se tem essa parada, se tem esse descanso,
imediatamente eles voltam para o olho do furacão, eles voltam, meus irmãos, a entrar lá dentro do Vesúvio, né? Eles falam assim: olha, vamos para as pedras, vamos para onde nós fomos expulsos. Como eu disse, eles não eram feitos de açúcar, eles eram homens valentes. E eles voltam para onde eles foram, de onde eles foram expulsos e perseguidos. Dias abençoados em Derbe. Você sabe, irmãos, que o versículo 21 diz que tinha muitos discípulos ali, mas teve um especial. Teve um discípulo que eles ganharam em Derbe. A palavra de Deus diz, no capítulo 20, no versículo 4, quando Paulo, ele já está voltando da sua terceira viagem missionária, ele foi acompanhado de alguns irmãos, e acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia, os de Tessalônica, Aristarco II e Gaio de Derbe. Está vendo só? Eles conseguiram alguém em Derbe, esse alguém sempre ficou com eles, acompanhava eles nas viagens missionárias, o Gaio. Então você tem aqui, naquele lugar, olha, em Listra ele foi apedrejado, mas de Listra saiu Timóteo, de Derbe saiu o Gaio. Então não é tudo que aproveitou? Não, dificilmente, meus irmãos, mas se a gente puder passar em um lugar e um só aproveitar, já está bom, já está excelente. Mas é claro que não foi só um, tenho certeza disso, e foram muitos. Eles vão retornar às cidades evangelizadas de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, retornando às cidades evangelizadas. Aquele que leva a preciosa semente é a palavra, semente é a palavra de Deus. Então, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, foi mais ou menos assim. Eles levaram a preciosa semente, andando e chorando. Agora eles estão voltando sem dúvida, tá? Veja só, não precisava nem um pouco o Espírito Santo colocar essas duas palavras, sem dúvida, mas o Espírito Santo coloca esse tipo de palavra para não ficar dúvida, que se você levar a semente preciosa, andando e chorando, sem dúvida, você vai, com alegria, trazer os seus molhos, com alegria você vai trazer frutos, alguma coisa maravilhosa você vai ter nas mãos, você vai ter coroas do seu trabalho, para depositar aos pés de Jesus. Esses são os preciosos frutos. Então, meus irmãos, por que eles voltam para cidades evangelizadas? Confirmar o ânimo, recomendar, organizar a igreja e instituir uma liderança local. São 4 coisas que eles fizeram nessa volta para casa. Agora sim eles vão voltar para casa. Veja aqui, meus irmãos, antes de voltar para casa, então, a necessidade de renovar o ânimo dos irmãos. Versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos. Bem, quando eles saíram de lá, não foi fácil. Por que não foi fácil? Antioquia, lançados fora dos seus termos. Icônio, saíram fugidos. De Listra, Paulo foi ferido, apedrejado, machucado, morto. Aí. Então não foi fácil para eles, a estadia deles lá. Quando eles voltam para essas cidades, então eles têm que confirmar o ânimo. Agora, uma palavra boa, né, de ânimo, né? Como é que os irmãos ficaram, né? Será que eles estavam todos tristes, chorando, aborrecidos, porque os missionários foram embora, tal? Não. Olha aqui no capítulo 13 e versículo 52. 13, 52. Lá no final do capítulo 13, os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Então, apesar de que Paulo foi embora, apesar de que o Barnabé foi embora, só estavam os dois até aquele momento,
A Bíblia diz que eles foram, mas os discípulos ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Resumindo, eles ficaram animados, a obra estava animada, mesmo com toda a perseguição. Olha, confirmar ânimo. Deixa eu dizer uma coisa, essa palavra ânimo, eu já ensinei para vocês o que significa a palavra animado. Então você, pastor, não me lembro, então pense no desenho. Se você der um desenho para uma criança, ele vai desenhar, e aquilo é um desenho, sabe? Você vai ficar olhando, enxergando o desenho, pintado de verde, amarelo, cor-de-rosa e tal, é um desenho. Agora, se o desenho for animado, quer dizer que o desenho está andando, tá? Ânimo significa alma. É por isso que a Bíblia diz que depois que Deus criou Adão, soprou nas suas narinas do seu espírito, né? E ele se tornou uma alma vivente, ou seja, animou, ele pôde levantar, ele pôde andar, né? Então quando fala que se confirmou o ânimo, é porque esses irmãos estavam animados, então ele foi confirmar isso aí, ele foi lá e dizer, olha, estamos aqui para andar juntos, estamos aqui para ficar juntos, né? Então é por isso que ele voltou, meus irmãos, era um ânimo para eles, que já estavam no caminho, e era um ânimo para os apóstolos saber que as igrejas estavam animadas. Você não vai confirmar ânimo se não tiver ânimo, né? Aí você teria que levantar o ânimo das pessoas. Eles não foram fazer isso, eles foram confirmar, eles foram, meus irmãos, olhar e dizer, é isso mesmo, é assim que tem que ser feito, né? Continuando, meus irmãos, é bom ter esses irmãos que nos animam. Então Paulo, ele confirmou o ânimo, ele está ali para realmente animar aqueles irmãos, uma palavra, um abraço, a presença, o sorriso, ele é de grande valia para um irmão animar o outro. Esse abraço, esse sorriso, essa presença, é isso, meus irmãos, que Paulo foi fazer. Se fosse hoje, ele usaria duas palavras, estamos juntos, tá? Eu olharia lá e diria para a igreja, nós estamos juntos. Então foi lá e animar os irmãos. Então a primeira coisa é confirmar o ânimo dos irmãos, tá certo? Segundo, versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, tá? São duas recomendações apostólicas. Primeiro, permanecer na fé. Versículo 22 ainda, porque por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Segunda recomendação, seguir a Cristo atrai ou traz provações. Então são duas recomendações apostólicas aqui. Primeira, olha, nós vamos confirmar agora a fé. Vocês precisam permanecer na fé. Versículo 22, exortando-os a permanecer na fé. Meus irmãos, as pessoas às vezes eles vão sendo vencidas pelas falsas doutrinas, como Paulo chama os ventos da falsa doutrina. E por que ele usa a palavra vento? Porque aquela coisa vem como se fosse uma onda, sabe? E aí as igrejas vão sendo derrubadas, como um boliche, que aquela bola é lançada e vai pegando ali naqueles negócios lá, né? E derruba tudo de uma vez, ou derruba pelo menos alguns, aquela bola faz um estrago, não é verdade? A falsa doutrina é assim. Como é que as falsas doutrinas entram? Vai entrando, né? Uma pessoa escuta uma bobagem, e hoje o que não falta é lugar para escutar bobagem, porque a internet está cheia, aí já começa a colocar dúvida, veja bem, né? Aqui, Jesus aqui, esse dia aqui parece que é mais importante que o outro, né? Essa questão aqui doutrinária, e aí a mente da pessoa vai se enchendo de porcaria, vai se enchendo de falsa doutrina. Então Paulo disse assim, eu quero que vocês permaneçam na fé. Uma coisa é crer a princípio, outra coisa é continuar crendo através dos dias. Então, Paulo está aqui com a fé, Cristo, único e suficiente Salvador. A Igreja Batista, ela tem a sua regra de fé e prática, tirada da palavra de Deus. A nossa primeira regra de fé e prática é: eu creio nas Sagradas Escrituras como sendo a palavra de Deus.
Então é a primeira de todas as nossas doutrinas, que não são muitas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Senhor Jesus Cristo, Salvador, creio no Espírito Santo Consolador. Meus irmãos, então vai aí, mas parece aquele credo da Igreja Católica. Aquilo não é credo da Igreja Católica coisa nenhuma, aquilo é um credo niceno que foi feito antes que existisse a Igreja Católica, que depois acrescentaram, cremos na Santa Única Igreja Católica Apostólica. Aquilo ali não tem nada a ver com o credo. O credo mesmo, não é para ninguém falar credo, aquele credo é uma verdade. Veja, irmãos, é tão verdade quanto o Pai Nosso que estais nos céus, porque diz o que a pessoa crê. Basicamente, nós cremos na salvação pela graça, cremos na perseverança dos santos, e aí vem um detalhe muito importante, porque a maioria das igrejas, 99% das igrejas não crê na perseverança dos santos, que uma vez salvo, sempre salvo. As pessoas têm muito problema em acreditar nessa doutrina, porque olha para o homem, não olha para Deus. A partir do momento que você olha para Deus e não para o homem, você vê, foi Ele que fez a obra, não eu. Todas as pessoas que crêem na perca de salvação é porque acham que ela merece ser salva, e que o outro não merece ser salvo, é só isso. Então aqui ele está exortando os irmãos dessas igrejas a permanecer na fé, que segundo o livro de Judas, irmão Renato, segundo o livro de Judas, a fé, uma vez dada, para sempre dada, uma vez dada aos santos. A fé não foi dada 2 vezes ou parcelada, foi uma vez dada aos santos. Então não se esqueça disso. Ele está falando, olha, permaneçam na fé, permaneçam na fé. Tem muita igreja batista que deveria tirar o nome de batista decididamente, deveria tirar, porque não tem nenhum pingo de doutrina batista, é tudo menos batista, mas vão estar escrito igreja batista, é uma mentira, é uma falsidade, porque não crê como os batistas creem, pelo menos como acreditavam. Segundo, meus irmãos, é seguir a Cristo, traz provações. Lembra que Jesus já tinha antecipado isso. A porta, ela é estreita, o caminho, ele é duro, o caminho, ele é cheio de pedras, cheio de espinhos. Então, seguir a Cristo, disse Jesus, no mundo tereis aflições. Quem quiser me seguir, tome o quê? Tome a sua cruz e siga-me. Então Paulo, ele não está aqui para mentir para as pessoas. Ele poderia olhar para as igrejas e dizer assim, olha, vai vir um tempo de prosperidade, vai vir um tempo de vitória, vai vir um tempo que vocês não vão ficar doentes, que olha, se você não vai ter falta de dinheiro, não vai ter doença, não vai ter nada. Mentira, é falsidade. No mundo tereis aflições. E agora Paulo, ele olha para as igrejas e disse, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Quando você estiver orando para Deus, quando você estiver passando por um problema, uma tribulação, coloque isso na sua cabeça, por muitas tribulações, importa que eu entre no reino de Deus. Olha o apóstolo aqui, Jesus disse no capítulo 15, que é aquele capítulo da videira verdadeira, ele diz assim, se me perseguiram, também vos perseguirão, se eles me perseguirem, eles vão perseguir vocês. Depois, ninguém fraqueje diante das aflições, porque estáis bem informados de que fomos destinados para isso. Repare a força dessas palavras. Aqui Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, que é uma igreja que sofreu também, mas ele está dizendo, não fraqueja, não se enfraqueça diante das perseguições, das aflições, de fora da igreja, de dentro da igreja.
de fora da sua casa, dentro da sua casa. Não fraqueje. Ele está dizendo: estáis bem informados de que fomos destinados para isso, para você ensinar ao mundo que é possível vencer toda e qualquer tribulação, todo e qualquer problema. Nossa fé, ela sempre vai ser atacada. E Paulo, meus irmãos, quando ele escreve para Timóteo, ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, que na tradução seria dias trabalhosos. E esses dias estão chegando. Às vezes a pessoa fala: vai ter a terceira guerra mundial. Vai ter a terceira, vai ter a quarta e vai ter a quinta. Se não tiver a terceira, a quarta e a quinta, Deus está mentindo. Mas eu creio na palavra de Deus. Eu creio na guerra do Gog e Magog. Eu creio na guerra que o mundo vai fazer contra Cristo antes do milênio. Eu creio na guerra que vai acontecer depois do milênio, que o mundo vai fazer. Então eu creio na terceira guerra, eu creio na quarta guerra, eu creio na quinta guerra. Mas o problema não é a guerra. O problema é o espírito do anticristo que toma conta deste mundo, que dificulta o evangelho. Esse é o problema. Quando a verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. O espírito do anticristo. Quando a doutrina de Deus ela é engolida dentro das próprias igrejas. Quando as igrejas elas se revestem de falsas doutrinas e elas são tidas como verdadeiras. Esse é o grande problema. Então, olhe, nossa fé sempre vai ser atacada. Não tenha medo. Por fim, meus irmãos, eles vão fazer duas coisas aqui. Primeiro, eles vão organizar a igreja, e segundo, eles vão instituir a liderança local na igreja. Voltando para o versículo 22, acabou. Agora vamos para o versículo 23. Havendo-lhes por comum consentimento, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Faltava, quando eles saíram de lá, a coisa estava feita, mas desorganizada. Eles abriram a palavra, abriram as igrejas com a palavra, fizeram o trabalho bandeirante, foram lá, pregaram, jogaram as primeiras sementes, tiveram que ir embora às pressas, corrido, fugido, apedrejado, mas agora eles estão de volta. Eles estão de volta e eles vão organizar a igreja, eles vão fazer o quê? Eles vão instituir uma liderança na igreja. Então você tem aqui no versículo 23, a eleição de pastores, ou seja, eles são chamados de anciãos aqui, tá? Mas a palavra ancião, a palavra presbítero, a palavra pastor, todas essas palavras no Novo Testamento significam a mesma coisa, é a liderança da igreja pastoral. A liderança pastoral da igreja. Então, estão em 4 igrejas, mas pelo menos em 3 eles vão passar de volta, que é Listra, Icônio e Antioquia. Eles não têm pastores, e eles estão organizando essas igrejas. Então o que eles vão fazer? Eles pegam o local. O que é o local? Aquele irmão que está trabalhando ali. Então eles olham, e o Espírito Santo vai dizer, quem é essa pessoa? Deus ele vai dizer quem é essa pessoa. E aí então, meus irmãos, no versículo 23, eles são eleitos, eles não são colocados pelos apóstolos. Se eles tivessem sido colocados pelos apóstolos, eles não teriam sido eleitos. Há uma diferença muito grande. Se eles tivessem sido colocados, então Paulo poderia colocar qualquer um. E ele poderia olhar e dizer, alguém podia dizer assim, olha, eu tenho chamado, eu sou um espiritual, eu sou muito preparado, eu tenho oratória, eu tenho... Não é assim que funciona, é uma eleição. Então Deus, ele toca no coração da igreja, a igreja sente aquela necessidade, e a pessoa é eleita naquele meio que ela vive, se converte, testemunha. A eleição que vem de Deus. Eles vão ser, meus irmãos, escolhidos como ministros, como responsáveis daquela igreja, vão ser, mas tudo veio de Deus. Eu cheguei em Galha em 1990, doente, totalmente doente,
fiz um tratamento, fui para Cornélio, fui operado 2 vezes da sinusite, voltei, né? Os irmãos tiveram aquela paciência comigo, muita paciência, lá em Gália, e foi o ano de 90, foi o ano de 91, foi o ano de 92, foi o ano de 93, foi o ano de 94, casei, né, em 1994, e passou o ano de 1995, quando a igreja decidiu, a igreja falou assim, eu acho que está na hora de ordenar o irmão Gilberto. E aí cresceu aquele desejo no coração dos irmãos, e conversaram com o pastor João, e aquele desejo, meus irmãos, se concretizou. A igreja então pediu, numa eleição, cuja ata existe até hoje. Então, não são impostos, não são postos, eles são eleitos entre os deles. Então aí, meus irmãos, como dizer não para Deus? Primeiro Deus tem que dizer sim para a igreja. Os apóstolos estão ali, eles estão ali, mas quem são eles? A igreja sim tem autoridade, é a única autoridade de dizer, esse é um eleito, esse aqui, ele tem vocação, esse aqui, ele é um chamado por Deus. A igreja fará isso. Versículo 23, e havendo-os por comum consentimento, eleito, comum consentimento, ou seja, a igreja chegou nessa decisão. O meu caso em Ourinhos foi diferente. Eu fiquei muito pouco tempo lá, fiquei 5 meses. Mas eu conversei com o irmão, ele era um latoeiro, né? E ele, com muita tristeza, uma vez ele me disse, o pastor Steve, antes de ir embora, ele não devia ter me indicado como diácono, e eu confirmo, eu aceito isso, né? Ele deveria ter me eleito pastor, né? Ele deveria ter me eleito pastor, né? E ficou chateado com isso, né? Muito bem, eu saí de lá depois de 5 meses, e aí, meus irmãos, ele assumiu a igreja, ficou lá, né? Assumiu a igreja, juntamente com outro irmão, um zero à esquerda, sabe, todo mundo falava, isso aí não é nada, né? Não é nada. Aí, meus irmãos, ele colocou o nome dele lá, para ser na sessão, olha, eu coloco o meu nome para vocês me eleger um pastor dessa igreja, porque essa igreja não precisa chamar pastor, já tem eu aqui, coisa e tal, né? E aí, meus irmãos, colocou uma vez, nada, né? Não conseguiu 50%, passou um tempo, colocou a segunda vez, não conseguiu 50%, na terceira vez, aí sim, esse irmão Israel disse, bom, se ele pode colocar, eu também vou colocar o meu nome, né? E aí os irmãos, meus irmãos, votaram no irmão Israel, porque via nele aquela pessoa. Sabe que eu fazia visita de porta a porta lá em Ourinhos, e dia de sábado eu tinha um grupo de homens que me ajudava, né, a entregar folhinhas. Aí foi um pastor de São Paulo, disse que isso era coisa de testemunho de Jeová, não era para fazer isso, e todos abandonaram. Olha como é que as coisas entram na cabeça das pessoas. Isso é coisa de testemunho de Jeová, tá, né? Tudo bem, né? Ele foi lá para estragar o trabalho que estava sendo feito. Beleza, né? Aí eu disse, bom, se ninguém vai, eu vou. Quando eu cheguei no lugar, esse já estava lá. Esse que ninguém dava nada para ele, já estava lá, sabe? Estava lá, falei assim, olha pastor, eu já estou com o meu molinho aqui. Eu falei, então tá bom, você vai para a esquerda e eu vou para a direita, né? Você sai para um lado e eu saio para o outro. E aí na outra semana, já tínhamos umas 3 ou 4 pessoas novamente, mas eu fui embora, né? Eu não fiquei lá porque eu vim aqui para ficar com vocês. Mas sabe, irmãos, a igreja sabe, a igreja, ela sente. É por isso que a palavra aqui é eleição, não é o pastor ele pode colocar, não vai dar certo, né? Não é, meus irmãos, o próprio indivíduo, é a igreja, é a voz que vem dos céus, toca no coração da igreja, e a igreja diz amém, para aquilo que os anjos vão ouvir. É assim que funciona. Então,
está aqui. E aí, por fim, os encomendaram ao Senhor. Bom, essa é uma outra coisa que aconteceu, porque eles vão embora. Paulo e Barnabé fizeram a missão e eu tenho que ir embora agora. Sim, eles têm que ir embora, chegou a hora de ir embora. E vamos deixar as igrejas para quem cuidar? Para quem encomenda para o Senhor. Eu nunca me meti no trabalho do pastor Everton, nunca. Eu sei que ele é um ungido de Deus e Deus tem que trabalhar com ele. Eu nunca me envolvi no trabalho do menino de Oriente, nem para bem e nem para mal. Se me chamasse, eu iria para ver alguma coisa. Quando o pastor Fábio estava lá, eu nunca me meti. Eles mesmos decidiram fazer o que tinha que fazer, entrar, sair outro, colocar. Nunca. E são encomendados pelo Senhor. É assim. Organizou, deixa, alguma coisa burocrática, se precisar, a gente tem que se envolver. Mas dizer que o pastor Gilberto um dia foi lá, falou alguma coisa, é mentira. Porque o pastor João nunca fez isso comigo. E ele podia, tinha autoridade, aquela autoridade missionária, mas nunca fez. Ligaram às vezes, eu lembro que tinha um sujeito que já até morreu, né? O Boris, ficou ligando lá para o pastor João para me tirar de Galha, né? Tem que tirar esse menino, né? Ficou ligando lá até o dia que o pastor João disse: você está com algum problema com aquele menino? Eu falei: ele nem vai na igreja, né? Ele: não, é porque ele fica ligando aqui, coisa e tal, né? Eu falei: ele nem vai na igreja, se fosse pelo menos, né, podia dizer alguma coisa. Ia uma vez, cara, ia para atrapalhar, mas muito pouco. Mas ele nunca olhou para mim e disse: olha, você tem que fazer assim, assado. Eu digo: não tem que fazer, né? Só colocou a mão na minha cabeça e disse: agora, né, você é ungido de Deus e vai, né? Muito bem, meus irmãos. Agora, vamos voltar para Antioquia, versículo 24, já estamos terminando aqui, né? O retorno para Antioquia. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Eles têm que voltar para prestar contas. Prestar contas, sim. Eles, meus irmãos, eles têm que prestar conta para a missão que mandou eles, para a igreja que mandou eles. Se é uma agência missionária, tem que prestar conta para a agência missionária. Se é para uma igreja local, tem que prestar conta para uma igreja local. Não tem esse negócio de não prestar conta. Não está a trabalho, não foi encomendado, então foram prestar conta. Está aqui, meus irmãos, eles vão lá, versículo 27, quando chegaram, reuniram a igreja, e aí então começaram a falar as coisas que Deus tinha feito. Ou seja, é uma prestação de contas. Não existe essa de não prestar conta. Mesmo os irmãos que trabalham na igreja, às vezes tem que prestar conta. Tem que prestar conta para o pastor, a tesouraria tem que prestar conta para a igreja, a secretaria tem que prestar conta. Não fica sem conta, todo mundo tem que prestar conta. E aqui esses missionários, Paulo, sempre que ele sai para uma missão, ele volta para Antioquia. Sabe por quê? Porque foi a igreja que enviou ele. Então ele tem que voltar para essa igreja e dizer o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, onde foi feito. Está vendo? Então há muita coisa para ser feita aí, e eles sabiam disso. Então, irmãos, eles foram, relataram, né? E nem sempre o missionário, ele é recebido à altura da sua missão. Jogador de futebol vai lá, ganha um campeonato porcaria, uma bola que entra em 3 palanques, pronto, ganhou, tal, né? E seja um São Paulo que sai e ganha lá 3 vezes, seja um Corinthians que ganha uma vez, né? Outros que vai e não ganha, né? Então, veja só, tá lá, a festa, super-heróis. Ainda se fosse para a guerra, um soldado que vai para a guerra, mas o soldado volta também, e é menos ainda.
Um jogo de futebol tem mais festa do que um soldado que volta para a guerra. Mas e um missionário que volta? Às vezes, até as portas estão fechadas. O nosso primeiro missionário, quando ele voltou, ele foi dispensado das missões. Disseram que não tinha muito dinheiro, porque a esposa dele estava tendo muitos filhos, 6 filhos. E como é que a missão vai sustentar 6 filhos? Então veja, em vez de alegremente receber aquele missionário, fazer festa para ele, etc, etc e tal, assina aqui, meu irmão, você não faz mais parte do nosso quadro, né? Aí a pessoa, é uma decepção muito grande. É a forma que os missionários muitas vezes são tratados. É por isso, irmãos, que quando vem, e por mais simples, por mais pobre, as pessoas que vêm de outros lugares para a nossa igreja, como veio aqueles irmãos de Manaus por muitos anos, veio a pandemia, parou. Olha, seja quando eles ficavam em casa, seja quando eles ficavam aqui na igreja, uma coisa que marcou o coração deles é a receptividade. É a forma com que os irmãos receberam eles nas casas, nos lares. Isso aí marcou o coração deles. Quando eu saio, vou para Manaus, é o que eles dizem. Eles querem fazer para mim o que vocês fazem ou fizeram para eles. Porque a igreja tem que ter esse calor, essa recepção. E na continuidade aqui, meus irmãos, muita coisa para contar, né? Chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera e como Deus abriu as portas aos gentios. A igreja recebeu, e olha, presta atenção, não falaram do que fizeram. Não falaram do que fizeram. O que isso quer dizer? Eu, Paulo, eu, Barnabé, nós dois, nós trabalhamos muito, nós entramos naquela cidade, nós fomos perseguidos, nós fomos expulsos, nós fomos pedrejados, né? Nós, não, em momento nenhum. Isso é a graça de Deus. A palavra de Deus diz que eles não falaram do que eles fizeram. Que vantagem um homem pode contar diante de Deus? Que obras você tem para apresentar para Deus, que Ele vai ter que dizer, bom está, servo bom e fiel. Que você tem? Então, irmãos, eles não foram falar o que eles fizeram. Vamos ler direito o versículo? Relataram quão grandes coisas Deus fez por intermédio deles. Aí tudo muda, aí tudo é diferente. Eles estão aqui falando o que Deus fez pelas mãos deles. E Deus tinha feito muita coisa. Deus abriu a porta da fé aos gentios. É isso que aconteceu. Foi isso que foi feito. Deus abriu a porta da fé aos gentios. Quantas pessoas convertidas? Quantas pessoas convertidas?